A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ad, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ad. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que nos provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as nossas redes
sociais em que estamos ao vivo nesse momento podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários de que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Vamos dar início às nossas orações, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, mais uma vez, pela presença de todos. Vamos aqui mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. E também para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui ao sorteio da oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 9. Vamos aqui na oração de número 9, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui
dá início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então não deixe de escolher o seu número. Graças a Deus, Senhor. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao primeiro número de rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de... Livro de Atos contém 28 capítulos. Livro de Atos contém 28 capítulos. Atos capítulo 26. Vamos aqui no livro de Atos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par, e 1 versículo para você que faz parte do rebanho de número ímpar, para não sair sem uma palavra para a sua meditação, totalizando os 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 26 do livro de Atos contém 32 versículos, que diz assim no versículo 2, 3 e 4. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouçam com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 2 João, 1 capítulo. Livro de 2 João, 1 capítulo. Vamos aqui no livro de 2 João, contém apenas 1 capítulo e contém 13 versículos. Que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 10, 11 e 12. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebas em casa, nem tampouco o saúdes, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Pedro para os rebanhos de número 2
e rebanho de número 1 meditarem. 1 Pedro capítulo 3 contém 22 versículos, que diz assim: exortação à unidade e amor. Nos versículos 11, 12 e 13. Apartai-se do mal e faça o bem, busque a paz e a siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 meditarem. Vamos aqui, Ruth, capítulo 1. Contém 22 versículos, que diz assim: Noemi e suas noras. Diz assim no versículo 5, 6 e 7. E morreram também ambos, Mahlon e Quileon, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou do campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vai estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 meditarem. Eclesiastes, capítulo 10, contém 20 versículos, que diz assim: continuações dos conselhos para o povo do Senhor Deus, que diz assim no versículo 2, 3 e 4. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. E até quando o tolo vai pelo caminho faltar-lhe o seu entendimento? E diz a todos que é tolo, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes pecados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Hebreus, 13 capítulos. Capítulo 12 do livro de Hebreus para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 13 meditarem. Capítulo 12 contém 29 versículos, que diz assim: exortação em permanecer na fé e na santificação. Nos versículos 6, 7 e 8, diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, estão bastardos e não filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando
para todos vocês, em que nós estamos oferecendo dinheiro, não pedindo, mas sim oferecendo, oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oferta de número 43. Vamos aqui na oferta de número 43. Oferta de número 43, que diz assim: muita atenção! Você que foi batizado ou vai ser batizado, o seu batismo foi realizado mais de 3 dias ou vai ser realizado mais de 3 dias após você crer que o Senhor Jesus, o Cristo, é o Filho do Senhor Deus. Lembrando a todos vocês que na Bíblia Sagrada o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre é realizado no mesmo dia que você crer. E atenção, só teve uma única pessoa que foi batizado 3 dias após crer, que foi Saulo, quem passou a ser Paulo. Prove na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação são mentiras, e você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 5ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda a obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da sua igreja virtual, @avivamento24ad, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimos. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @igrejas 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 131837300, e até às 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para vocês buscarem ao Senhor Deus, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vão meditar aqui no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 meditarem. Vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo 1. Contém 18 versículos, que diz assim: exortação à fidelidade no ministério. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto,
Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim têm ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas. Tudo conforme o Senhor Deus pediu para crer nele. João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu interior. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 3 João, 1 capítulo. Livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João contém 15 versículos, que diz assim, o apóstolo João elogiando os seus discípulos, que diz assim no versículo 5, 6 e 7. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho 18, par, e rebanho 17, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Perdão. Deuteronômio, 34 capítulos. Vamos aqui ao capítulo para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 meditarem. Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde vocês estiverem. Capítulo 21 contém 23 versículos, que diz assim, casamentos e relações familiares. Nos versículos 11, 12 e 13. E tu, entre os presos, vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as suas unhas. E despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe 1 mês inteiro. Depois chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 12 versículos apenas, que diz assim, o amor de Deus por Israel. Nos versículos 3, 4 e 5. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando pelos braços, mas não entenderam que eu os curava.
Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles com os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mandamento. Perdão. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Salmos. Capítulo 133 do livro de Salmos, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 meditarem. Salmos, capítulo 133. Contém 3 versículos que diz assim: a união fraternal, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é os irmãos habitem em união, e como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Crônicas, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. 1 Crônicas, capítulo 8, contém 40 versículos, que diz assim, fala sobre a tribo de Benjamim. Nos versículos 1, 2 e 3. E Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, e a Asbel, o segundo, a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e Rafa, o quinto, e Bela teve estes filhos, Adar, Gerá e Abiúde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta. E lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 53. Oferta de número 53. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: é possível você, que é alma, corpo e espírito, receberem os alimentos para esses 3, e tem de ser alimentos em espírito e em verdade, com as 2 ferramentas, o jugo e o fardo, que, sem que o seu líder tenha o entendimento, muita atenção com Apocalipse 22, 18 e 19. E anuncie essa mensagem de número 14, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 1. Vamos aqui na oração de número 1, que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo
que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de escolher agora um número de 1 a 24 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 8 do livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8, contém 13 versículos, que diz assim: alimentos sacrificados aos ídolos, nos versículos 11, 12 e 13. E pelo teu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Judas. Contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos, no versículo 18, 19 e 20. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas, 24 capítulos. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Contém 53 versículos, que diz assim: que o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos, nos versículos 36, 37 e 38. E falando eles destas coisas, e mesmo Jesus se apresentando no meio deles, e disse-lhes: Pai seja convosco. E eles, espantando e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 10. Capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, vamos aqui. Capítulo 10 contém 33 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo nos dizendo como devemos fugir da idolatria. Que diz assim nos versículos 15, 16 e 17: falo como a entendidos, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Segunda Pedro, 3 capítulos, capítulos 1. 2 Pedro, capítulo 1, contém 21 versículos. Perdão. Que diz assim: testemunho da glória de Cristo, nos versículos 19, 20 e 21. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atento, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo o Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, contém apenas 15 versículos, que diz assim, fala sobre a herança das tribos, nos versículos 2, 3 e 4. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenará pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo, porque as 2 tribos e a meia tribo já deram a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e os levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arabaldes para seu gado e para seus bens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta, mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 7. Oferta de número 7, vamos aqui. Diz assim na oferta de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nossa 7ª oferta é sobre o amor, amar e amor. Nós afirmamos que o amor é um ser vivo, amar só se demonstra através de atitudes e algo que nos custe, seja tempo ou recursos financeiros. E amor é algo que aconteceu e ficou no passado, não permanece até hoje. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação são mentiras, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 6. Vamos aqui na oração de número 6, glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus.
vamos estar aqui dando continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de mentalizarem aí no seu pensamento um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te dando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora livros de Números. Livro de Números, perdão. Vamos aqui ao capítulo do livro de Números. Números, capítulo 36. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Números, capítulo 35. Contém 34 versículos, que diz assim: as cidades de refúgio, nos versículos 9, 10 e 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes quando passarem do Jordão a terra de Canaã. Fazei com que vós estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, para assim vocês estarem fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, para vocês estarem recebendo as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João, capítulo 15. Graças te dou, Senhor. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 16 do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Capítulo 16 contém 33 versículos, que diz assim nos versículos 30, 31 e 32. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Melhor é o paciente do que o valente, e o que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Vamos aqui a mais um livro, o livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios, 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 1. Contém 23 versículos, que diz assim: as orações em favor dos Efésios. Nos versículos 21, 22 e 23. Acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, 1 capítulo. Filemão, 1 capítulo. Filemão, com apenas um capítulo, contém 25 versículos, que diz assim: o carinho por Filemão. Nos versículos 4, 5 e 6. Graças dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus o Cristo, e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel,
capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40, contém 49 versículos, que diz assim: perdão. As edificações do lado norte, nos versículos 38, 39 e 40, diz assim: e as suas câmeras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde estavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nelas se matar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também ao lado de fora da subida para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, vamos aqui no livro de Tito. Contém 15 versículos, que diz assim: instruções para o ministério de Tito, nos versículos 1, 2 e 3. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra no bem. Glórias a nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Vamos aqui à revelação das ofertas para todos vocês. Perdão. Muita atenção. Essas ofertas te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13 e 15 e 23, e em João capítulo 7. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, mais uma oferta. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 2. Vamos aqui na oferta de número 2. Que diz assim: nossa segunda oferta é sobre as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Nós afirmamos que toda a igreja e todos que dizem que são dela ou que ela é deles, e a igreja, templo ou congregação, estiver com apenas uma dessas 4 atividades, vão ser todos condenados, como foram as 5 das 7 igrejas em Apocalipse, capítulos 2 e capítulo 3. E vocês, nos convidando com a permissão do seu líder para examinarmos a sua igreja, templo ou congregação, e nós não encontrarmos nenhuma dessas 4 atividades, vocês recebem 4 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta. A oferta de número 26.
Vamos aqui ao sorteio da oferta. Vou ler aqui a oferta de número 26 para todos vocês. Prove para nós das 12 igrejas virtuais com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada que ser um santo é ser separado dos outros que não são santos. E você, ou quem você trouxer para nós que provar essa afirmação que essa afirmação é verdadeira, vai receber a oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio agora dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí, escolhendo um número de 1 a 24 para agora, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui. Se você escolher o número 3, vai meditar no livro de Atos, capítulo 26. Se você escolher o número 14, 2 João, capítulo 1. Se você escolher o número 22, 1 Pedro, capítulo 3. Se você escolher o número 5, Ruth, capítulo 1. Se você escolher o número 17, Eclesiastes, capítulo 10. Número 15, Hebreus, capítulo 12. Número 8, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 23, 3 João, capítulo 1. Número 12, Deuteronômio, capítulo 21. Número 6, Oséias, capítulo 11. Número 11, Salmos, capítulo 133. Número 10, 1 Crônicas, capítulo 8. Número 7, 2 Coríntios, capítulo 8. Número 13, Judas, capítulo 1. Número 9, Lucas, capítulo 24. Número 19, 1 Coríntios, capítulo 10. Número 18, perdão, 2 Pedro, capítulo 1. Número 2, Josué, capítulo 14. Número 24, Números, capítulo 35. Número 1, Provérbios, capítulo 16. Número 4, Efésios, capítulo 1. Número 16, Filemão, capítulo 1. Número 21, Ezequiel, capítulo 40. Número 20, Tito, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui às nossas finalizações dessa nossa live, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1-318 37 300, e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde vocês estiverem. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros.
E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluia, pela presença do Espírito Santo nessa live. Agradeço imensamente a presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, e agradeço imensamente a presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final. E se você chegou também no decorrer dessa nossa live, agradeço também imensamente a presença de cada um de vocês. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.